Salve, nação tricolor! Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre o litígio entre torcida e jogadores. Quero falar sobre o problema sem fim dos goleiros. Quero falar também sobre as dívidas e os preparativos do São Paulo para o jogo com o Botafogo amanhã no Morumbi. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Aproveito também, para pedir o seu like, que se você deixar para o final você esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude a crescer, a fortalecer esse canal. É de graça, você não paga nada. Compartilhe os nossos vídeos para que chegue a mais torcedores. Dá essa força pra gente, tá? E para vocês que já se inscreveram, o meu muito obrigado. E nos acompanhe também no Instagram, no @chama.tricolor, tá certo? Bom, o primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é sobre esse litígio entre torcida e jogadores. Eu quero falar isso antes do jogo com o Botafogo amanhã, porque eu quero estar totalmente isento de emoção para poder falar com a razão. O protesto que a torcida independente quer fazer amanhã é um protesto válido, sabe? Eu acho que os jogadores têm que sentir, não são todos, mas alguns têm que sentir que a torcida está realmente machucada, magoada. A diretoria tem que sentir que a torcida está puta da vida. Então eu acho que é um protesto válido. Também acho válido, tá, que todos os influencers, seja no YouTube, seja no Instagram, continuem impressionando essa diretoria. Parem de passar pano. Parem de passar pano. Se a gestão do Júlio Casares fosse tão boa assim, São Paulo não estava a draga que está. E eu tô cansado de ver torcedor, sabe, parodiando o que o Barolo fala, dando a cara para bater, gostando de tomar tapa na cara. E tá cheio de torcedor assim, gente. O São Paulo não é isso que vocês estão acostumados a ver hoje, não. Hoje o São Paulo é uma piada. Não tá acostumado, sabe, o São Paulino, que acompanha o time há muito tempo, não tá acostumado a ver o São Paulo nessa situação que tá. Esse ano chegamos em 2 finais, tomamos 2 piaba. Nas 2 finais, fomos um time vergonhoso. E ainda tem gente que fala, pelo menos chegamos na final. Porra, se for para chegar na final e não ganhar, eu prefiro que não chegue. Eu tô cansado de ser chacota de rival. Eu tô cansado. Sabe? Então, a minha opinião sobre esse protesto de amanhã, eu acho válido, desde que seja um protesto sem violência, eu acho válido, sabe? Tá certo, bato palma, de verdade. Aí, para vocês verem como os problemas do São Paulo é um poço sem fim, vou falar dos goleiros. O Felipe Alves falhou quarta-feira. Quinta-feira, aliás. Falhou. Aí você tira o Felipe Alves, põe o Jandrei falha também. Aí você tinha o Volpi. O São Paulo pagou 10 milhões e o Volpi falhava. Aí você tinha o Jean, que o São Paulo também pagou uma grana. E o Jean também não resolveu. O problema dos goleiros no São Paulo vem desde que o Rogério resolveu se aposentar. Já passou Denis, já passou Sidão.
A lista é enorme. E não consegue se resolver o problema no gol do São Paulo. Sem dinheiro, gente, esquece. Um goleiro de categoria, um goleiro de médio para bom, você tem que enfiar a mão no bolso. E o São Paulo não tem grana. A gente já vai falar isso um pouco mais para frente. E aí? Isso sem contar que a gente não pode se esquecer que os goleiros são indicações do Rogério. O Jandrei era o terceiro goleiro do Santos. Felipe Alves era o goleiro reserva do Juventude, que está em último lugar no Campeonato Brasileiro, acho que desde começou o campeonato. E aí? Para vocês verem como as coisas daí para pior. Aí voltando a falar sobre a história dos jogadores, nessa semana explodiu lá que, né, a Independente divulgou o salário dos jogadores, os jogadores não gostaram, o Luciano veio a público tentar se explicar, mas o buraco é bem mais embaixo. A diretoria do São Paulo, ela admite que ainda tem dívida com jogadores. Essa dívida já foi de mais de 18 milhões. Ela caiu para 3 milhões. No entanto, os direitos de imagens em atraso chega a cerca de 2 meses para alguns casos. E luvas, um caso é a da renovação do Arboleda, ainda pesa. Além disso, tem o caso do Galopo, em que está circulando aí rumores de que o investidor que falaram que ia bancar o Galopo não existe e que essa dívida vai cair no colo do São Paulo. Vocês verem como é que está a coisa. E aí, aquele dinheiro do Antony, que o São Paulo está ansiosamente esperando, vai cair em 5 anos, parcelado. 5 anos. E detalhe, não são parcelas iguais. Pode ser que num ano seja mais, no outro ano seja menos, até para fazer o total de 100 milhões. Além disso, a grana do Casemiro e do Gabriel Sara vai entrar nos cofres em 3 anos. O Gabriel Sara, inclusive, já caiu a primeira parcela. Quanto mais você analisa a situação do São Paulo, mais você fica horrorizado, mais você fica desanimado. Você não vê perspectiva. Você não vê. Será que não era o momento de repente estudar e tentar virar um SAF? O São Paulo Futebol Clube teria um valor de mercado imenso. Será que não está na hora de mudar esse modelo arcaico de gestão e modernizar o clube? Separar a gestão do futebol do clube social, profissionalizar. Tudo isso são questões que a gente tem que discutir todos os dias. Todos os dias. Porque senão, gente, todo ano vai ser essa tragédia que está sendo esse Campeonato Brasileiro. Brigando na parte de baixo da tabela, sempre tentando escapar do rebaixamento, sonhando. Eu pergunto para vocês, a gente quer classificar para Libertadores, mas para quê? Você não tem dinheiro para contratar. Vai chegar o ano que vem,
Se for com esse time que a gente tem esse ano, não passa da primeira fase. A Sul-Americana a gente não jogou com ninguém. Nos jogos mais difíceis, a gente teve que passar nos pênaltis. Então, gente, vamos cair na real, deixar a soberba de lado, lutar para que esse clube seja reconstruído de verdade, não ser reconstruído só na garganta. Tá certo? E por falar do jogo de amanhã, Rogério Ceni deve manter o 3-5-2 que jogou quinta-feira. Aí eu te pergunto, por que não jogou no 3-5-2 no sábado contra o Del Valle? Pergunta que vai ficar no ar, sabe? Outra coisa, ele vai manter a zaga com Rafinha, Miranda e Léo. Você tem um zagueiro bom de ofício no banco que é o Ferrarese. Por que não pôr o Ferrarese para jogar? Diego Costa, ele permanece fora, continua contundido. Por que não colocar o Ferrarese para jogar? Essa pergunta, sabe, é a pergunta do milhão. Você tem um meio-campo que não joga e ele não tem coragem de pôr 2 volantes no meio-campo. Porque eu penso assim, gente, se o meio-campo não consegue criar, que pelo menos marque. Só que esse meio-campo do São Paulo não faz uma coisa e nem outra. Essa é a maior verdade. É um time desequilibrado, porque se o meio-campo não funciona, a defesa fica exposta e o ataque não é municiado. Enquanto ele ficar insistindo com Nestor, Pablo Maia, a gente está lascado, gente. São Paulo está na 10ª colocação com 40 pontos. 9 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. O Botafogo, nosso adversário de amanhã, ele está em 9º. Então está uma posição na nossa frente com os mesmos 40 pontos, com 11 vitórias, por isso que ele está na nossa frente, 7 empates e 12 derrotas. São Paulo ainda tem um jogo a menos. Se ganhar amanhã, tem o jogo que é a menos que ele tem com o Curitiba em casa. Mas eu volto a perguntar, será que vai valer a pena a gente classificar para a Libertadores? Bom, a arbitragem do jogo de amanhã está a cargo de Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa, também do Rio Grande do Sul, os dois. E o VAR vai ser comandado pelo Daniel Nobre Bins, que é do VAR da FIFA, e ele também é do Rio Grande do Sul. Ganhar do Botafogo amanhã, assim como quinta-feira, também é obrigação. Também o jogo é em casa, a torcida ainda tá puta, então é obrigação ganhar amanhã. Vai demorar para passar esse sentimento de mágoa, de raiva. Porque, sabe, jogador de futebol acaba o jogo, vai para casa, não tá nem aí. O torcedor tem que ficar aguentando a alopração de rival. Sabe? Isso que mais irrita. E eu tô de saco cheio de ficar aguentando a alopração. Tá certo? Bom, por hoje é só. Eu volto amanhã, depois do jogo. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.